Olá, chamo-me Susana Rafaela Martins e hoje vou-te ajudar a fazer testes de comparação. Os testes de comparação são utilizados para nós compararmos duas categorias, dois conjuntos, duas amostras, ou mais do que duas amostras, ou mais do que duas categorias. Consoante aquilo que queremos comparar, existem testes distintos. Eu vou-te falar de dois. Vou-te falar dos t-testes e do teste ANOVA. Os t-testes são testes onde comparamos duas amostras ou onde comparamos uma variável que esteja dividida em dois subgrupos. Por exemplo, eu vou comparar a impulsão vertical dos rapazes e das raparigas. Neste caso, ao dividir os rapazes e as raparigas, eu estou a construir duas subamostras ou dois grupos que são independentes. Então, devo utilizar um teste T para amostras independentes. Neste teste, eu vou testar a hipótese H0, a média da impulsão vertical dos rapazes é igual à média da impulsão vertical das raparigas. Contra a hipótese alternativa, a média da impulsão vertical dos rapazes é distinta da média da impulsão vertical das raparigas. Para ilustrar, vou então escolher a impulsão vertical 2 e então agrupá-las de acordo com o sexo. Automaticamente temos aqui nesta janela de saída o resultado do teste de comparação de duas amostras independentes. Mas antes de analisarmos este teste, é muito importante verificarmos os pressupostos. Os pressupostos deste teste são a normalidade e a igualdade da variância. Ao nível da normalidade, nós verificamos que a impulsão vertical dos rapazes tem uma distribuição aproximadamente normal, uma vez que o seu valor prova é superior a 5% e, portanto, não se rejeita H0. E para as raparigas, a conclusão é análoga. Portanto, o pressuposto da normalidade está verificado. No que diz respeito à variância, também temos algo semelhante. O valor prova também é superior a 5% e, portanto, não rejeitamos a hipótese nula. No teste de variância, a hipótese nula afirma que existe homogeneidade da variância. Desta forma, os dois pressupostos deste teste estão satisfeitos. Então, agora sim, podemos analisar o valor P. O valor P é de 0,459, que também é superior a 5%. Portanto, este teste indica-nos que não existe diferença significativa ao nível da média da impulsão vertical dos rapazes e das raparigas. Portanto, podemos admitir que a impulsão vertical dos rapazes e das raparigas, para esta amostra que nós temos, é igual. Este exemplo que eu dei foi para amostras independentes, mas e se as amostras estivessem relacionadas? E se estivéssemos a falar de variáveis que estivessem relacionadas? Pois bem, vou-te dar um exemplo então com amostras relacionadas, ou no caso até vou usar duas variáveis que estão relacionadas. Para isso, vou então usar o teste de amostras emparelhadas. E eu vou escolher então as seguintes variáveis. Vou escolher na mesma a impulsão vertical 2 e vou escolher a variável impulsão média. Estas duas variáveis estão relacionadas, eu não verifiquei, mas pela forma como foi construída a impulsão média, ela está relacionada com a impulsão vertical 2, pois a impulsão média é, na verdade, a média entre a impulsão vertical 2 e a impulsão vertical CM. Portanto, elas estão necessariamente relacionadas. Se quiseres, podes sempre verificar, através da correlação, o grau de relação entre estas duas variáveis. Então, eu pretendo estudar se estas duas variáveis têm ou não diferenças significativas ao nível da média. Ou seja, eu pretendo testar H0, a média da impulsão vertical 2 é igual à média da impulsão vertical média e, contra a hipótese H1, a impulsão vertical 2, a média da impulsão vertical 2, desculpem, é diferente da média da impulsão vertical média. Ora bem, eu já coloquei aqui as variáveis e já temos aqui uma janela de saída onde já temos um valor prova. E realmente este valor prova também é superior a 5% e, portanto, em princípio, estaríamos em condições de dizer que a impulsão vertical 2 e a impulsão vertical média são semelhantes. Contudo, não verificamos ainda os pressupostos. E, em verdade, se formos aqui verificar o pressuposto da normalidade, temos um problema, pois neste caso
temos que o valor prova é inferior a 5%. Então, nesta situação, rejeita-se a normalidade da distribuição dos nossos dados. Como há esta rejeição da normalidade, já não é legítimo fazermos este teste T. Já não faz sentido fazermos um teste paramétrico. Portanto, em alternativa, em vez deste teste T e em vez do teste de student, deveríamos fazer o teste Wilcoxon, que era mais correto. Apesar disso, o teste Wilcoxon dá-nos uma conclusão semelhante à que tínhamos anteriormente. Embora o valor prova seja diferente, porque estamos perante um outro teste, este valor P continua a ser superior a 5% e, portanto, existe evidência estatística para admitir a igualdade entre a impulsão vertical 2 e a impulsão vertical média. Depois aqui o que fará alguma diferença é do ponto de vista da interpretação. Enquanto que o teste T-Student compara médias, o teste Wilcoxon vai comparar os ranks e as ordens das observações e, portanto, na verdade estamos a comparar medianas. E, portanto, ao nível da interpretação, eu deveria dizer que este teste conclui que a mediana da impulsão vertical 2 é semelhante à mediana da impulsão vertical média. Posto isto, já te dei 2 exemplos para testes T, um para amostras emparelhadas e outro para amostras independentes. Vou-te dar agora um exemplo para um teste de comparação quando eu tenho mais do que 2 conjuntos, mas vou apenas te dar o exemplo em que os conjuntos são independentes. E nesse caso, vamos usar o teste da ANOVA. O teste ANOVA é, na verdade, um teste de análise de variâncias e neste teste de análise de variâncias nós vamos então comparar as médias e verificar se há igualdade entre elas ou não. No caso, então, eu vou novamente escolher a impulsão vertical 2, só que agora, em vez de dividir esta variável de acordo com uma variável que tem apenas 2 categorias, vou dividi-la de acordo com uma variável que tem mais do que 2 categorias. Por exemplo, a variável escola. A variável escola tem 3 categorias e, portanto, o que eu vou testar com a ANOVA é a impulsão vertical, vou testar a hipótese H0, a média da impulsão vertical é igual nas 3 escolas, contra a hipótese H1, a média da impulsão vertical não é igual nas 3 escolas, ou seja, há pelo menos uma escola onde a impulsão vertical é diferente das outras. Realmente, quando eu coloco isto aqui, já me sai aqui uma tabela com os resultados da ANOVA e olhando para esta tabela verificamos que o valor da probabilidade também é superior a 5% e, portanto, existe evidência estatística para não se rejeitar H0 e, portanto, deveríamos assumir que a impulsão vertical 2 é igual nas 3 escolas. Eu estou a dizer que são 3 escolas porque já conheço a base de dados, mas ainda não mostrei que são 3 escolas. Na verdade, eu já vou mostrar a seguir que são 3 escolas, mas há aqui um pormenor. Estávamos a dizer que a média da impulsão vertical poderia ser igual, mas eu ainda não verifiquei os pressupostos. Então, vou aqui a esta opção e vou selecionar aqui a opção de verificarmos a homogeneidade e, realmente, através do teste de Leven, verificamos que o valor prova é superior a 5% e, portanto, estamos em condições de dizer que o pressuposto da homogeneidade da variância é verificado, falta-nos verificar a normalidade. Eventualmente a normalidade poderia ser verificada, embora do ponto de vista não muito rigoroso através deste gráfico, mas eu prefiro fazer a verificação da normalidade através de um teste. Por isso, vou aqui às estatísticas descritivas, vou selecionar a impulsão vertical, vou referir que a quero dividir de acordo com as escolas e automaticamente já me aparece aqui escola A, escola B, escola C, tal como eu tinha dito, as 3 escolas. E agora, nesta opção, vou pedir para fazer o teste de normalidade, que no caso é o teste de Shapiro. Quando eu peço para fazer o teste de Shapiro, eu verifico aqui o valor prova do teste de Shapiro, que tanto na escola A, como na B, como na C, é superior a 5%. Portanto, eu não rejeito
a hipótese da normalidade e, portanto, a distribuição da impulsão vertical, tanto na escola A como na escola B, como na escola C, assemelha-se à distribuição normal. Então, desta feita, significa que temos todos os pressupostos da A9 verificados e, portanto, é legítimo tirarmos a conclusão que referimos, que a impulsão vertical a média da impulsão vertical é semelhante nas três escolas. Se eventualmente quiséssemos ilustrar esta conclusão, podíamos, por exemplo, fazer aqui a representação gráfica destes dados, por exemplo, através de um diagrama de caixa, e facilmente, através deste diagrama de caixa, nós víamos que as medianas são praticamente coincidentes e, no caso, como estes dados são normais, que já vimos pelo teste de Shapiro, estes valores, além de serem as medianas, são as próprias médias e, portanto, verificamos ou visualizamos graficamente que realmente, ao nível das médias, a impulsão vertical é semelhante nas três escolas. Espero ter-te ajudado a perceber um bocadinho melhor o que é isto dos testes de comparação, ter-te elucidado destes conceitos. Espero que tenhas gostado e aguardo por ti num próximo vídeo.